Então, meu nome é Tauande Davi, aqui ao meu lado está meu amigo Thiago Mint. Hoje a gente tem um convidado muito especial, o Ed, que ele está concorrendo aí a deputado federal, né? Pelo União Brasil. União Brasil, mudou. A junção do PSL com o Democrata. Ah, legal. Então, o Ed, para quem não conhece, ele vai fazer uma apresentação, mas a gente já conhece, eu já conheço o Ed, eu acho pelo menos uns 15 anos, acredito. Eu desde Ed... Desde o Liga pro Ed. Liga pro Ed, desde que eu falei com ele há muitos e muitos anos atrás. Já mostra um pouco da minha idade, o que é bem, eu fico bem chateado em falar sobre esse assunto, mas o Ed vai se apresentar, é um prazer estar recebendo ele aqui no nosso podcast pro quinto episódio, né? Quinto episódio. Por favor, Ed, se apresenta aí pra galera te conhecer. Sou Ed Pereira, tenho 38 anos, 3 mandatos de vereador, 6 anos de secretário de Esporte e Cultura. Como foi falado aqui, na verdade comecei minha vida com projetos sociais, né? Depois de parar de jogar tênis profissional. Daí no meio do caminho, percurso, acabei entrando na faculdade, entrei na Red Bull, trabalhei 5 anos na Red Bull, que é onde acabei me envolvendo no entretenimento da cidade. Acabei montando o site Liga pro Ed, né, que fazia as entregas de cortesia e desconto para as festas. E daí, com esse relacionamento todo de entretenimento, esporte, lazer, acabei entrando na vida pública, correndo a eleição em 2012 e até agora estou concorrendo novamente aí a uma pré-candidatura a deputado federal nesse ano que a gente tem pela frente. Ah, legal, Ed. E deixa eu te perguntar, tu acha que a tua relação com o esporte então começou lá quando tu era criança, mais ou menos, lá 14? Qual é a idade que quando começou com o tênis? Comecei o esporte desde cedo, né? Desde meus 5 anos de idade eu já era envolvido, né? Desde a natação, depois eu vim acabar pro tênis, daí competi, viajei, tive a oportunidade de conhecer o mundo todo competindo no tênis e depois parei de jogar e comecei um projeto social. E no decorrer do projeto social eu acabei me dedicando a minha vida já para esse lado mais político, societário da cidade, né? Logo depois que tu parou de trabalhar com eventos e tal, qual foi como é que funcionou essa tua linha do tempo aí? Tipo, parou de trabalhar com eventos, mas já estava começando a se envolver com aquele Lagoa Social, né? Que é um Exato, né? Em 2002 eu montei o Lagoa Social, fiz alguns projetos sociais na cidade. Daí, com um dos propósitos foi fazer uma das festas de entretenimento para arrecadar recursos, era o Arraial Social, que acontecia aqui no Costão do Santinho. E daí, com isso, eu fui me envolvendo no entretenimento, até quando a Red Bull me abriu a oportunidade de trabalhar exclusivamente para a marca, né, aqui em Santa Catarina. E no decorrer da minha trajetória na Red Bull, montei um site, Liga pro Ed, que na verdade era uma forma de se entreter com a juventude, entregando bônus, cortesia e realizando eventos, e daí acabei indo desse decorrer, saindo dessa vida de entretenimento, já que fui provocado por vários amigos para correr a eleição vereador e entrei nessa até então, essa brincadeira, e deu certo na primeira eleição, e daí estamos até hoje. E qual foi o seu interesse principal em entrar para a política? Na verdade, meu principal interesse foi promover mais estrutura e políticas públicas com vários lagoas sociais que existiam no estado, na cidade, né? Então, um lagoa social que não tinha apoio do poder público fazia muito, como hoje a gente vê vários projetos sociais já muito bem aportado e antigamente muito distante do poder público, né? E hoje o terceiro setor, que são essas entidades como a minha, que eu já fundei em 2002, o Lagoa Social, ela acontece pela ausência do poder público naquela área que ele trabalha, naquele bairro, né? Quando se cria um movimento social entre uma comunidade, é um movimento, o poder público não está fazendo, então a gente vai fazer, né? Sim. E foi assim com o próprio projeto do Bruno Becker. Começa, na verdade, que nem a gente tem um projeto social que a gente começou recentemente, que é uma feira que a gente faz aqui embaixo até no Albatroz. Então, na verdade, parte de alguém, né, um empresário ou alguém que quer, de repente, fortalecer uma ação social numa região, e ela entra em contato com quem? Como é que funciona para ti, na verdade? Até porque eu acredito que tenha outros projetos aí. Hoje como é que a gente faz? Hoje a gente tenta mostrar que o poder público tem que estar muito próximo desse movimento, né? Eu acredito muito que o movimento do terceiro setor, o empresarial e o poder público tem que entrar junto, né? Se os três andam juntos, as coisas funcionam, né? Antigamente a gente via só o terceiro setor, que foi o meu caso, por isso que eu decidi entrar na vida pública. Hoje a gente vê cada vez mais que os empresários que têm a boa vontade e a boa fé
e as boas iniciativas do terceiro setor, com o poder público, as coisas acontecem, né? Então, Mas como é que tu foi para ti? Bom, tu criou esse instituto, né, verdade? isso. Né? Criou um instituto e daí tu falou assim, putz, já tá ficando grande, tô precisando de apoio, já. Eu sei que muita coisa a gente consegue apoio até com comércio, com outras, seja que for, pega um aporte de alguém, uma empresa que tem, até o nosso grupo, ele investe em várias iniciativas do esporte, por exemplo, como o Figueirense, a gente tem a Marina do UFC, a gente tem o Vila Futebol Clube ali, que a gente também aporta. Mas como é que funciona para ti? Eu quero saber assim, em que momento que tu chegou para, sei lá, para a secretaria, para o prefeito, ou como é que foi para ti, até para incentivar. Lá em 2002, quando eu montei o Lagoa Social, eu batia na porta em 2004, 2006, inclusive com a Real Social, e eu sempre tive propostas negativas, né? Por isso que eu decidi, se não estão ajudando, então vai eu para fazer a diferença. Daí foi em 2012 eu decidi entrar. E quando a gente entrou, e agora pegando o meu histórico de 6 anos dentro da Secretaria de Esporte e Cultura, depois de 3 mandatos, era ser essa mola promissora em cima dos projetos, entendeu? Legal. Hoje a gente consegue pegar boas ações, bons projetos acontecendo, e nós, como prefeitura, no nosso olhar, fazer a coisa motivar cada vez mais e potencializar, né? Achei curioso aqui, porque tu falou aqui, eu estava lendo o teu histórico, né? E vocês atingiram até 35 mil, né, pessoas jovens, ou seja, que foi com esses projetos. É muita gente, né? Na verdade, a gente atingiu desde 2002, no histórico do Lagoa Social que eu fiquei à frente, foi 2009, 2010. A gente, além de ter atingido uma média de 35 mil jovens, hoje a gente tem crianças que eram garotos de 7, 8 anos, da escolinha de futebol do futebol do Morro da Penitenciária. Hoje tem seu salão de beleza próprio, tem sua padaria que trabalha, um trabalha de pizzaiolo na Forneria Catarina. Então, assim, são pessoas que comprovam que o projeto social transformam vidas mesmo, né? Não, exatamente, e fortalece elas a ter um bom encaminhamento, né? E vocês faziam, então, workshops também, então? Ofereciam esse tipo de coisa? Porque é uma formação? Não, essa foi uma coisa natural, foi mais por indicação, né? Sim. Hoje a gente já acredita muito que o projeto social ele tem que gerar não só uma oportunidade de atendê-lo na questão social, mas também dar um jeito de preparar no profissionalismo, né? No futuro, né? A pessoa, de repente, não só oferecer aquele evento ou aquela atividade, mas ter uma... E por isso que hoje, cada vez mais, dentro da prefeitura, eu consegui, pela minha vivência de 12 anos em projetos sociais e liderar esse processo, de a gente tentar gerar oportunidade, né? Como profissionalizar essas crianças já para o mercado de trabalho, como profissionalizar essas crianças para o mercado profissional também, não só lazer, né? Claro. A gente não busca nas crianças que hoje a gente atende, por exemplo, na Prefeitura de Florianópolis, são 8 mil crianças por mês atendidas, a gente não busca um profissional atleta, e sim uma criança que vai o mercado de trabalho, tá? Se aprimorar. Ela melhor do que ninguém sabe o momento de se dedicar. Isso aí combina muito com... A gente estava até hoje de manhã, em especial, a gente estava preparando um material que a gente vai apresentar o shopping que a gente tá desenvolvendo, e a gente começou a perceber quais são os dados reais de Floripa, qual é como é que eu posso dizer? Público, a renda, o forte de Florianópolis, né, em específico, e a gente viu muito a questão da tecnologia, da questão de ser uma cidade lembrada por toda essa questão, não só tecnológica, mas de desenvolvimento e tal. Então, eu acho até que direcionar, ao invés de uma forma mais profissionalizante, eu acho que até combina com o que Floripa atende melhor, né, que é essa questão de desenvolvimento mesmo, de tecnologia, de ser uma nova inovadora, né? Então, não sei se esse foi o objetivo, mas por si só ela já é lembrada por isso, né? Exato. Na verdade, o que eu vejo, o grupo de vocês que vem investindo em projetos sociais da região, o mais bacana é tentar também criar o filtro dessas crianças que estão lá naquele momento na escolinha de futebol, pegar uma que possa tirar um dia de experiência por semana e entender o que o grupo faz, o que a construção civil faz e os bastidores, para ela gerar, né? A gente precisa gerar curiosidade nas crianças de uma forma diferente, né? Eu sempre brinco que a sociedade classe média alta tem a oportunidade de, durante o dia, em canal aberto, em canal de internet, como net, ter a opção de ver o que ela quiser
naquele momento porque ela paga por aquele pacote, né? Sim. Já uma criança de classe baixa, ela só tem a Globo, a canal aberto, né? E infelizmente não abre, né? Não abre a cabeça, ela fica... Tem possibilidade, é aquela visão, né, que a gente tem X que foi criada e E não daí tem não outra. sonha, né? Não, Então, não pensa também, né? e como é que a gente faz para a criança sonhar? Ela poder ter a oportunidade de entender por trás de um empreendimento o quanto gera de renda, o ciclo daquilo, para ela falar, pô, eu também quero ser isso, como é que eu posso? Sim. Daí ela gera aquela vontade de ela querer sonhar e ser diferente, né? Aham. Ô Ed, e como que você se sentiu quando foi o 5º vereador mais votado de Florianópolis? Na verdade, a minha história na vida pública ela é interessante porque depois de 3 eleições, eu acabei ficando, na minha última, eu já estava como secretário de esporte, me afastei para ficar na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, e demos uma guinada na cidade, né? Nesse quesito de esporte e cultura, a gente mudou uma cidade que antes era virada de costas para o mar, fizemos e fomentando cada vez mais o crescimento do esporte de praia, as ruas com cultura, com música, com feira, como Parque da Luz, Jardim Botânico, entre outros. Então, tinha assim, isso sacudiu Floripa a ser uma cidade como ela sempre mereceu ser, diferente. Floripa é diferente. E acho que as eleições, a última, mostrou realmente que, pô, além de a gente ter ficado entre os 5 mais votados, a gente correu uma eleição com quase 700 candidatos, uma cidade que foi dos 340 mil eleitores, foram votar 240 mil pessoas, e daí a gente começa a ver, pô, a gente realmente foi significante para uma classe da sociedade que é a baixa e a média e a alta, que tudo que a gente fez foi sempre em prol do coletivo, né? Então a minha satisfação é, se a gente realmente trabalha com vontade, onde gosta, a gente faz a diferença e o reconhecimento vem natural, né? E acho que essa é a grande ambição do nosso grupo de trabalho, de mostrar que Florianópolis, que foi referência para o estado de Santa Catarina em vários quesitos, pode sim ter um pré-candidato a deputado federal mais vereador da capital e um deputado federal mais presente na Grande Florianópolis. É o que a gente vai buscar, né? A gente quer buscar na sociedade ser o representante que ela não lembra quem ela votou nem para estadual e nem para federal, porque está muito distante, está tudo em Brasília. Só que, assim, não quer dizer que ser Brasília é menos Floripa, tem que ser mais Floripa e mais estado, né? Com certeza. Ô Ed, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, a gente entrevista diferentes tipos de pessoas e tal, e a gente sempre gosta de explicar bem o que faz cada uma de uma forma mais simples, né? Porque assim, há muitas pessoas que vão assistir o nosso canal, ou que vão ter acesso a essa entrevista, elas não entendem bem a função de um vereador e a função do secretário. Eu queria que tu, como tu já exerceu as 2 funções aqui, o que faz um vereador em Floripa, como é que funciona a rotina até, queria saber, pô, a gente vai, sei lá, 3 vezes por semana a gente se encontra e faz X, e daí o resto da semana, sei lá, eu vou na comunidade, eu queria saber como é que era a tua rotina como vereador e depois como secretário, até para as pessoas entenderem o quanto abrange essa função, né, e para a pessoa entender também o todo, como é que funciona. A questão do vereador, as sessões são 20 sessões por mês, né? Segunda, terça e quarta sessão, começa às 4 horas da tarde. Tem as comissões que os vereadores se unem em 5, 6 membros escolhidos pelaquela comissão para discutir, né? Mas, na verdade, acho que o lado verdadeiro da vida de um vereador, ele é estar próximo da população, né? A população vota no vereador com o objetivo de ele representar a comunidade dele. A sociedade ela não quer mais uma lei. A sociedade quer a fiscalização das atuais leis. Não tem mais. Eu já passei, como eu fiquei 3 mandatos de vereador, no meu primeiro mandato eu já passei pela aquele momento de fazer lei, porque era importante. Quando a gente bastava fiscalizar as atuais leis, né? Sim. Então eu diria que depois, como secretário, a minha experiência acho que está na hora de a sociedade entender que nós somos uma sociedade que quer o político mais próximo, quer o agente político mais próximo, e essa história de falar que vereador é legislativo e que tem que fazer lei e fiscalizar, e o secretário executivo que tem que executar, na verdade, quem hoje
é pago pela máquina pública, né, Sim. para trabalhar em prol da sociedade, e tem que executar de todas as formas, seja de vereador, seja de secretário, e acho que tem que virar essa página, né? Acho que nós todos, brasileiros, devemos ser o agente fiscalizador, o agente construtivo e o executivo, né? O empresário tem um momento que executa a obra social, o empresário tem um momento que fiscaliza também, porque o seu concorrente faz errado e ele Sim. denuncia para que não faça errado. Então, eu diria que a experiência minha é que quanto mais a gente for ativo como secretário, o secretário não tem hora nem para dormir, nem hora de descansar. Eu acho que a gente é secretário aqui também, porque é 24 horas, eu não tô entendendo. Pensando em algo, né? Acho que, tipo assim, a gente de segunda a segunda, né? Sábado, domingo tem evento. Quanto mais tu organiza, mais promove uma cidade com grandes eventos, mais tu vais trabalhar. Sim. Mas acho que a experiência é pegar uma cidade como Florianópolis, que estava precisando dar uma virada de página no quesito desenvolvimento Sim. e de cultura, esporte, lazer. Acho que a gente fez esse papel muito bem e deixou Floripa mais pujante, né? Sim. Hoje a gente vê uma cidade com certeza mais conectada ao esporte, Sim. mais saúde, e não simplesmente falando em saúde, sim praticando a saúde. Eu achei muito curioso essa questão de falar a questão de praticando a saúde, porque em especial quando vocês fizeram aquelas, acredito que foi um projeto teu, pelo menos eu vi que tu estava bem à frente, aquelas quadras da Beira-Mar, eu me lembro, eu pensei assim, putz, cara, na Beira-Mar vai criar umas quadras e tal, eu falei, cara, não vai, porque não é o público, eu fiquei pensando na minha cabeça, né? E daí quando vocês realmente abriram e ela começou a ser apropriada e a gente vê que, putz, a galera realmente abraçou a ideia. Necessidade, né, da Não, e população sempre ter- lotado, e sempre bombando no verão mesmo. Eu já escutei tudo, que aquela quadra não ia aguentar a primeira maré alta, que aquela quadra não ia funcionar, que aquela quadra ia trazer a população no morro e só ia ter roubo na ciclovia. E com esse receio também, porque... Sempre com essa cabeça, na verdade é uma cabeça pequena ou uma cabeça barrista, né? Sim, Acho que o morador do prédio da Beira-Mar não aceitava aquilo, mas aquele prédio que ela morava também não tinha um espaço de lazer. São prédios antigos, sim. muito valor agregado, mas não tem uma área de lazer para os seus a maioria filhos. não tem ali, todos. Hoje, a Beira-Mar se A tornou... academia que nova ali ficou sensacional. E a Beira-Mar se tornou um case, né? Porque hoje tu vê, as pessoas que não praticam beach tênis e vôlei, futebol, estão aprendendo, estão praticando, e de lá estão indo para suas arenas particulares, com o seu horário fechado, mas estão lá se divertindo. E a academia é a mesma coisa, entendeu? A academia, e voltando um pouco nas arenas, as arenas particulares que existiam, meus amigos falavam, tu vai quebrar nossas arenas, porque, gastamos para fazer, e tu está fazendo de graça para a população. Hoje não tem horário nem a particular, a pública nossa está cheia. Essa da Beira-Mar fez a gente criar outras quadras em comunidade, como Vila Aparecida, lá na Prainha, entre outros lugares. Então a gente mudou a vida do bairro das pessoas, né? E aquela academia é a mesma coisa. A academia é um modelo. É uma academia completa de musculação, atende 400 pessoas por dia, já lotado. E a ideia é levar essa academia para o bairro do sul da ilha, na região da Tapera, Parque de Coqueiro e Ingleses. A gente se habilitou uma ata de registro de preço, a gente já sabe o custo que ela tem. E agora a gente está vendendo para o mercado empresarial para mostrar que o investimento publicitário... porque eu sou formado em marketing, né? Hoje, como é que tu faz as pessoas lembrar da tua marca? Quando tu vê a marca da sua empresa em vários lugares, não só no rádio, não só na TV, não só no outdoor, e sim num bem-estar que a pessoa se usa daquela marca naquele momento. Então, a Unimed, que está atendendo lá na Beira-Mar, o cara está fazendo academia pensando também naquele ambiente e lembra da marca no geral, né? É uma iniciativa público-privada, óbvio, né? E a gente vê que esse tipo de iniciativa facilita, acelera o processo também, né? Vou dar um Viabiliza o projeto. vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês têm um grupo de investimento todo social de vocês e como crescimento e como desenvolvimento da cidade, mas tu para pensar, olha a consultora Júlio Davi e olha lá em Jurerê Internacional. Lá em Jurerê Internacional, 3, 4 marcas de consultora e tu não vê a marca firmando o nome dela. Por quê? Porque o nome tu firma não por cara que tem o desejo de morar, mas o cara que tem o desejo de ter o lazer de uma comunidade e falar, pô, Júlio Davi está aqui, Júlio Davi está lá. E isso mostra e firma cada vez mais a marca, né? E acho que isso que é importante. A gente precisa criar desejo, né?
A gente cria desejo para as pessoas se a gente, como Secretaria de Esporte, promovesse só o beach tênis com o campeonato, a gente não estava criando desejo. A gente está criando uma imagem do esporte. Ah, legal, é que nem, quero morar em um prédio. Agora, quando a gente faz o beach tênis ser acessível, que as pessoas tenham o desejo de jogar para os outros ver jogar, fazer academia na beira-mar para os outros me ver fazendo academia. Tu cria um desejo. Daí tu começa o quê? Pô, gostei da academia, agora eu vou lá numa academia particular no horário que eu posso também. Sim. Daí tu cria um ciclo. Tu já criou já uma história, né? Mas deixa eu Me perguntar. diz uma coisa, e o que você acha que é o seu maior desafio como deputado aí? O que você pretende fazer pela nossa cidade, pelo nosso bairro? Na verdade, vamos lá, né? Primeiro, até dia 5 de agosto, 7 de agosto, é considerado pré-deputado federal, né? Os outros podem falar, porque quando eu falo pré, é porque respeitando a questão eleitoral, que é Sim. de respeito a eu como pré-candidato, né? Mas o meu maior desejo é ser um deputado mais próximo da sociedade. Primeiro, como eu sempre brinco, o meu maior desejo é poder olhar para Florianópolis, a cidade que eu nasci, a cidade que eu fiz a política pública, que eu sempre acreditei, e mostrar que a gente pode muito mais. Para os empresários da nossa sociedade entender que eles fizeram o dever de casa até agora, pela ausência também dos parlamentares. Por quê? Porque tem muito dinheiro público. Existe muito dinheiro em Brasília, mal explorado, mal usado e, com isso, bem desviado. Então, eu acredito que a gente, como parlamentar, se a gente olhar para trás, eu tenho 38 anos, acho que já passou alguns 4 anos de mandato de vários parlamentares, uns que continuam, outros que querem voltar, mas a gente acredita que a gente tem que pensar um pouco diferente, pensar para frente, potencializar a nossa juventude, que são vários querendo fazer a diferença na nossa cidade, no nosso estado, que precisam se conectar, né? Então, a minha área, que é esporte, cultura e lazer, que eu cresci e aprendi o dilema de como viver corretamente, né, foi no esporte. A gente vê exemplo, o Guga Kirten, que teve que pagar da sua premiação de atleta 27% de imposto para uma sociedade que não investiu nele. Então, por exemplo, tu ganha 1 milhão no Roland Garros, tu tem que pagar 270 mil reais pela premiação de imposto de renda. Isso aí mas ninguém ajudou ele a chegar lá. Sim. Então, assim, Não só não ajudou, mas também como esqueceu depois. Eu tenho essa impressão, além dele ter que pagar o imposto, o que foi feito depois? Eu fico pensando, eu tenho tantos projetos, tantas ideias na cabeça, mas eu fico pensando, cara, como o brasileiro em si esquece os atletas. A gente tá falando do Xuxa, pô, a gente fez uma entrevista com ele um episódio antes, cara incrível, mas que hoje não se fala mais nele. Mas ele foi um dos primeiros, cara, que trouxe uma medalha pra gente no Brasil, quando era muito mais difícil, o aporte era muito menor. Mas daí é o que eu te falo, o atleta, o que eu vejo, assim, Florianópolis, Santa Catarina, pode ser a grande diferença no estado, assim, quando a gente promove o atleta e ele se sente autopromovido. Se aquele dinheiro que ele paga de imposto do seu salário, da sua premiação, pudesse ser revertido em projeto da sua área, ele viveria o momento de atleta. Sim. De aposentadoria de atleta, vendo os outros atletas vindo, e daí dá meio que uma ressaca do saco cheio, a ressaca, agora parei, não me ajudaram até agora, vou tocar a minha vida Sim, familiar. ele fica meio até E daí, revolto, né? onde entra, infelizmente, o histórico brasileiro e mundial, a gente precisa ver de que forma atrair esses futuros aposentados brilhantes no esporte, de não entrar na vida depressiva, né? Porque é que nem artista. Artista, atleta, a mesma coisa, ele se sente vazio. E o vazio dele, o que é? É a ausência de bons projetos da sua área que uma continuidade que ele possa passar para frente também aquilo ali, né? Exato. Não, com certeza. Ed, e nesse período aí que tu teve como secretário, agora como deputado, em breve, se Deus quiser, que tu sentiu, assim, tu conseguia... Porque assim, a gente tem ideias, eu tenho certeza que tu é um cara criativo, fez marketing, então deve ter tido muita ideia que tu não conseguiu de fato tocar para frente, seja que for, por apoio, por realmente não abraçarem a ideia ou não ter um incentivo do governo ou até local. Teve alguns projetos que tu pensou que esse ia ser incrível, mas realmente não passou? Algum que tu se lembra que seria, esse seria legal de tocar? Uma coisa que tu lembra? Na verdade, eu sempre pensei fora da caixa, né? Se a gente olhar a Lagoa da Conceição, eu sempre olhei para a Lagoa da Conceição como uma forma de a gente fazer um chamamento público para ter aquele esporte tipo wake,
de cabo, né? Puxado por cabo. Puxado por cabo, tem um nome, agora fugiu o nome, né? Em vez de ter o barco, já que a Sim. lagoa tem problema ambiental, Daí. que nem tem em Brasília, que nem tem em Fortaleza, Lagos lá, né? cable alguma coisa, tá? Que é o wake, nada mais é do que 3 estacas fixas na lagoa, com cabo de aço e um motor puxando e virasse um parque náutico. Vai fazer isso em Floripa como? Se o Ministério Público Federal está mais preocupado com não deixar o desenvolvimento e sim deixar a desorganização tomar conta da cidade, né? Então, tipo assim, acho que cada vez mais projetos como esse, que, por exemplo, a gente olha para a Ponte Ercílio Luz por uma questão de falta de diálogo do governador do estado e da própria Secretaria do Estado, teve um final de semana que foi feito a inauguração da ponte, foi feito o bang jump, tudo, inclusive foi feito por um atleta nosso, Rafael Bride, que é considerado... O slack também, aquele long line, eu acho que chama aquele que passa por cima. Exato, também. Na verdade, nós temos o melhor atleta do mundo, é o Manezinho, mora aqui no Santinho, o Rafael Bride, que tentou criar um projeto ponto turístico, onde ele manteria toda a despesa da ponte, de iluminação, tudo que existe mensalmente, uma despesa alta na ponte. Se eu não me engano, é quase 70 mil por mês. Eles queriam adotar a ponte e explorar no final de semana com slackline, com bang jump, com rapel, tudo. Mas não dá, nada pode. Por quê? Porque é algo que parece que Floripa tem que sempre ser a última cidade a se desenvolver no mundo. Ser inovadora, entendeu? Então, assim... uma cidade que a economia é movida pela tecnologia, né? Porra, sim, com todas essas belezas naturais, e aí a gente acha bonito ficar vendo isso fora. Exato. Né? Acha bonito indo para... A gente paga pra... E a gente viaja porque a ideia é a gente ver várias pessoas ambientais contra, mas que no seu primeiro dia de férias vai para fora para fazer exatamente as coisas que não deixa fazer aqui. Então, assim, acho que está na hora de a gente... Até a questão das marinas, né? Se tu pensar bem. A marina, eu acho que o pior erro de Floripa é a questão de não distribuir, não abrir para o mar em todos os pontos possíveis. E o que eu vejo, assim, Florianópolis quebra tabu, né? Se tu parar pensar, o alargamento da praia de Canasvieiras quebrou um tabu. Sim. Entendeu? Hoje tu vê que é muito mais fácil. Vai vir a Praia dos Ingleses com alargamento, vai vir futuramente a Praia de Jureira com alargamento, depois a Beira-Mar e a Daniela, se eu não me engano. Então, essa barreira já quebrou. Sim. Entendeu? Agora a gente precisa quebrar o quê? Desassoreamento. A lagoa. Por que não pode desassorear a lagoa, né? Acho que essa é a pauta que eu mais vou bater daqui para frente, porque hoje a gente tem um canal da Barra da Lagoa que poderia fazer a Lagoa da Conceição voltar a respirar da forma correta, que até a ponte do canal ela tem 9 metros de profundidade, em seguida ela já tem 60 centímetros. Toda a água corrente vai e bate na areia, não deixa respirar. Não volta. E se tu parar pensar, a lagoa podia ser um grande parque temático esportivo. Eu sempre imagino, não sei se é uma utopia da minha cabeça, mas eu sempre imagino o Parque da Lagoa, seja a da Conceição ou a do Peri, como um grande... como é feito no Ibirapuera, por exemplo, que a gente tem desde museu dentro, daí tem um monte de iniciativa, cursos, aí tem curso de jardinagem, daí tem curso para cuidar dos animais, tem milhões de cursos. Eu fiquei pensando, imagina ter vida de verdade, as pessoas irem pro fim de semana, mas ter coisas para fazer, né? Tem um planetário, lá dentro tem milhões de coisas. Cara, aqui em Floripa, quando chove, você vê que não tem para onde você ir. Não. Né? Verdade. Ou a gente vai para um shopping ou vai para por shopping. exemplo, vai falar na Lagoa, vai falar em Santo Antônio, fazer uma rua coberta com bares, restaurantes, tirar o carro daquele momento. Então, assim, a minha ideia, para vocês entenderem, ou como pré-candidato a deputado federal e futuramente, se Deus quiser, como parlamentar, a pauta que é mostrar que se Brasil pode, Floripa e Santa Catarina também pode, e não quer nada mais. Entendeu? Se no Ceará, Fortaleza, a gente tem passeios de bug, passeio de quadriciclo. Não, peraí, por que a Joaquina, Campeche não pode ter, Moçambique não pode ter? Por que não pode esse tipo de equipamento legalmente para o turismo? Sim. Tudo é feito em legal, mas por que não pode criar... Por que pode num lugar e não pode aqui? Tu pega o pessoal de motorbike que tem fazendo trilhas, não tem trilha legalizada hoje. Por que não pode ser? Eles são os grandes fiscalizadores ao passear e ver uma construção irregular. Daí vamos lá, por que Floripa pode deixar cada vez mais a construção irregular pegando o nosso topo do morro, favelando todo o nosso morro? As dunas? E não são pessoas que estão precisando daquilo, são pessoas que estão fazendo disso uma renda, vendendo laje para o cara comprar mais um apartamentozinho, alugar e invadir o terreno do lado.
Então, assim, são essas coisas que a gente precisa debater, né? E daí? Cadê o Ministério Público Federal? E eu acho que isso é importante lembrar que tem pressa, né? Porque a velocidade que avança, se a gente pegar aqui o Siri, que é aqui próximo, a gente vai ver o avanço nos últimos 10 anos, é bizarro, né? É de não ter praticamente nada para hoje ter um avanço e ser, de repente, uma das E daí eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente pegar o norte da ilha, a gente deve precisar ir brincando, do jeito que a cidade vem crescendo, brincando umas 50 mil moradias por ano. Isso dá, quem não tem condições, senão o morro vai tomar conta. Então não tem como a gente querer falar de uma cidade que precisa atender esse público ou mudar a rotina da cidade para deixar de ser uma cidade capital do funcionário público, ser uma capital turística, que isso é uma coisa que deveria ser discutido, até onde vale a pena, né? Sim. A gente ficar com esse monte de prédio público, Ministério Público Federal, Polícia Federal, tudo na beira-mar, se já não podia realocar e repensar, né? Sim. A gente, quando a gente está pegando a estrada para ir trabalhar e visitar os municípios vizinhos, 6 da manhã, a Via Expressa sentido ilha está lotado, entendeu? Então está tudo errado. Claro. As pessoas estão vindo para cá para trabalhar. Não, então vamos mudar a rotina dessa cidade, precisamos inverter, precisamos tentar entender uma outra lógica, né? E a construção civil tem que andar paralelo, não dá para a gente querer acabar com a favela do Siri, acabar com a moradia irregular, se a gente não fazer o crescimento alto. Então, assim, em vez de construir 2 torres de 10 andares, mais vale o empresário fazer um zonamento municipal de baixa renda, entregar para a prefeitura e, contra isso, construir prédios o dobro dos seus andares. Sim. Nós precisamos discutir o que a gente zoneado de uma forma correta, claro, né? Exatamente. Pensar numa cidade com turismo anual, né, cara? A gente vê que a cabeça do morador daqui ainda é pensar na temporada. Vamos deixar para a próxima temporada. Só que esse mesmo morador pensa assim e é o que está mais atrasando a cidade. Porque daqui 5 anos ele vai vender a casa dele para o desenvolvimento que está tendo a cidade e vai embora. Vai um prédiozinho irregular. Ele só ajudou a atrasar. Entendeu? Porque se ele quisesse pensar, ele teria renda o ano todo, a pousada o ano todo lotada, e a gente teria. E daí, para isso, é o que eu falo, né? Não adianta andar com uma cidade só de eventos, só de entretenimento, sem planejamento. Se a gente planejar uma cidade de Florianópolis, a gente vai olhar o quanto é importante voltar o WCT, voltar a ter campeonatos mundiais de golfe. Kart, que é o meu sonho era voltar àquela competição entendeu? de kart. A gente vê todos os grandes eventos. Exato, né, entendeu? Então, assim, os grandes eventos Planeta Atlântida, esse desafio das estrelas que tinha todo ano. E perdeu por falta de carinho e atenção, senão não teria perdido. E outra, eventos como esse que deixaram uma marca, se fala vai voltar, volta com força total. Então tem espaço para voltar a ter o planeta. O que falta é o diálogo com quem fez e quem está fazendo. Falar aí, vamos planejar Floripa 2030, Floripa 2040. Quais são os eventos que vão voltar a ter em Floripa para isso, né? Claro, e quando a gente faz o Floripa desenvolver, Santa Catarina desenvolve junto. Que se a gente conectar o turismo, o cara que vem para o Ironman aqui, se ele pudesse conhecer o que é Rancho Queimado, logo depois, nós estaríamos ajudando Santa Catarina. E essa conexão é o que está faltando. Sim. Ô Ed, então tu acha que desses projetos aí, muitos deles, né? Então o que empaca, na verdade, em Florianópolis, num geral, é o meio ambiente. Então, é a galera do meio ambiente, Hoje, na verdade, o que empaca é falar que o empresário é o bandido e a comunidade é o grande salvador da pátria. Eu vivo na comunidade, a gente ajuda a comunidade quer se desenvolver, só que a gente precisa o quê? Criar escola de desenvolvimento. Acho que não vai ser a UFSC que vai ser a escola de desenvolvimento. Meu ver, a gente precisa criar a escola. De que forma que a gente pode gerar oportunidade para essa comunidade começar? Opa, é verdade. Pô, o professor empresário me deu uma dica que eu também posso ser empresário. Ele não tem faculdade, eu também não tenho. Pô, ele deu certo, eu também posso dar certo. Acho que esse tipo de energia que a gente precisa se dedicar. Essas experiências. Exato. E como é que a gente passa essa experiência? Quando a gente começa a ajudar o empresário a não se incomodar com o básico, né? E hoje o que é o básico? É trabalhar e cada vez mais firmar as leis contra a questão do trabalhista, que hoje já está boa, mas pode melhorar muito mais, que é uma das grandes dores de cabeça de qualquer empresário. Sim. Que deixa de aumentar o empreendimento a mais, com medo de mas vale ganhar um pouco menos, mas não ter 10 funcionários a mais, e esse é o ciclo, né? Então...
Mas tu acha que o empresário, na verdade, o que falta, então, de repente, até é a questão do diálogo, né? Direto com a prefeitura, porque eu acredito que muita gente não Acho que investe. falta o diálogo até dentro da prefeitura, entre os setores. A prefeitura não tem diálogo, entendeu? A verdade da verdade, É um andar que não a conversa com o a outro prefeitura andar. está atrasada. E acho que o Topázio, por ser da área de tecnologia, tem pouco tempo para conseguir melhorar ainda mais, porque é a área dele. Sim, Agora é a área dele. Só que vai bater o quê? Na burocracia. sim. Para tu licitar algo, para Sim, tu exatamente. convencer. O nosso Tribunal de Contas é o único Tribunal de Contas diferente do Brasil todo. O que tu licita aqui não é a mesma licitação que tu licita nos outros. As regras são totalmente diferentes. Então a gente começa o poder público ele é algo que acho que deve ser por querer, que não se conecta com nada. Então, daí você vai me perguntar por que o Ed está saindo de vereador e secretário e está buscando Brasília? Porque eu acho que Santa Catarina precisa ser mais Brasília. Eu acho que a lei que funciona no Ceará para o turismo não funciona aqui por algum motivo. Então, eu acho que o Rio de Janeiro se desenvolve e aqui não, tem alguma coisa errada. Por que Floripa é diferente de Balneário e Itapema? Por que lá pode e aqui não pode? Acho que essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Né, cara? A gente fica pensando, olha o desenvolvimento sempre. Vamos pegar sempre a fatia de 10 anos, que eu acho melhor. Questão de Balneário para cá mesmo. Não. A gente vai hoje, eu fiquei muito curioso isso, porque assim, a gente viu o alargamento da faixa de areia, a gente viu que teve uma reformulação toda na beira-mar de Balneário Camboriú ali, né, na geral, e a gente percebe quando chega ali, putz, tô num lugar turístico, porque assim, já tem gente te atendendo, já percebe que tem a ronda da polícia, daí tu já te sente seguro. Lembrando, né, em Itapema, nesse momento, são 138 prédios de 40 andares ao mesmo tempo sendo construídos. Tu vai fazer isso aqui como? O pessoal é contra tudo. Só que aqui deve ter Sobradinho sendo construído os 500 ao mesmo tempo. Vai fiscalizar isso como? Entendeu? Sim. E daí eu te pergunto, será que o ideal é o Sobradinho ou o ideal é um prédio de 80 andares no centro e mais um de 4 andares para fazer apartamento, vamos dizer, digno para qualquer população de baixa renda? Entendeu? Acho que são essas coisas que a gente precisa tentar rever. O que Floripa quer? Essa é a discussão. E o Floripa quer o quê? O que eu gostaria? Que todo mundo que se formasse numa universidade federal pudesse dedicar também seu tempo, ficando 1 ou 2 anos em Florianópolis, para mostrar o seu conhecimento e fazer Floripa andar para frente. Porque não dá mais. Não dá mais para ver uma universidade aqui em Florianópolis, vendo uma Lagoa da Conceição sendo discutida e professores de dentro da universidade não concordando exatamente com É uma política. Mas tu não acha, a gente tem, bom, a gente conversa muito lá em casa, né, essa questão das federais e como elas ficaram politizadas, né, com o tempo, indiferente do lado, direita ou esquerda, mas elas ficaram politizadas e acabam levantando essas bandeiras internamente e querendo ou não, a federal é hoje onde forma os principais empresários aí, pelo menos da região ou que vão para outras regiões, mas tu não acha que está muito atrelado essa questão de realmente politizar ela e querer doutrinar os alunos dessa forma? Eu acho que tem essa política de tentar doutrinar. Eu acho que eu sou daquele sentido, né? Quando eu não quero nem discutir a direita e a esquerda. Fiz a pergunta aberta exatamente por isso. Sim, mas eu acredito que a gente precisa olhar para questões emblemáticas, né? A Lagoa da Conceição, ela está com estudo pronto, ela tem uma licitação pronta para ser feito e tirar, realmente fazer ela respirar. Uma obra de 15 dias, entre uma draga pequena, que não vai... os pescadores querem. Se a gente tirar 18 mil metros cúbicos de areia, a lagoa vai respirar em 1 mês, vai trocar água de 2 a 3 vezes por dia. Isso quer dizer, a lagoa vai voltar a respirar. Daí se a gente pegar lá, nós estamos falando... Muda tudo, a gente está falando a questão de mudar o cheiro, o gosto da água... Muda o cheiro, muda o gosto, muda a vida de mais de 40 restaurantes manezinhos que moram na costa da lagoa. Mas eu acho que muda a questão até, com certeza, ambientalmente, vai mudar alguma coisa em relação à água. Mas eu vejo positivamente isso, porque essa troca... Daí estão politizando uma causa, e daí é onde eu acho que o Ministério Público Federal, e daí, tipo assim, se não querem falar de igual para igual,
vamos falar com o Parlamento Federal. Nós não podemos aceitar que 16 parlamentares federais não vão discutir de igual para igual com o Ministério Público Federal. Acho que está na hora de a gente mudar essa chave, né? Se vai entrar um barco de 40 pés, que o dono tem muito dinheiro, que vai aproveitar e a gente não quer por causa disso, eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado, estou preocupado com o barco pesqueiro, estou preocupado com a vida da lagoa, Sim. entendeu? Acho que se a escuna entra e sequer tem estrutura de esgoto próprio por ser um barco ainda antigo, quem dirá um barco iate, se vai entrar para passear, qual o problema? Não, e essa questão eu sempre fico pensando que Floripa, por ser uma ilha por si só, deveria ser totalmente virada para o mar e ter iniciativas. E, inclusive, eu até queria te perguntar, até voltou à cabeça, a questão da Beira-Mar, que é um projeto que já foi aprovado, acredito, e não sei como é que anda essa situação, não sei se tu tens acesso. A Marina da Beira-Mar, o empreendedor está analisando todo o projeto e tentando entender de que forma ele pode moldar um pouco para ele ser economicamente rentável. Viável. Entendeu? Senão não vale a pena. Porque hoje estão pedindo para fazer um alargamento, para fazer um parque, né? Público, e nesse parque ele precisa criar equipamentos que ele possa explorar, senão não vale a pena, senão não é rentável. Eu acho que o primeiro projeto, eu não sei como é que ficou esse último, tá? O primeiro eu acho que era um hotel, né? Que era a ideia inicial lá, quando era na ponta do... A Ponta do Coral. Isso, Ponta do Coral. E depois eu sei que o projeto foi mais para a esquerda ali, daí deu uma modificada. Eu não sei como é que ficou. Hoje o projeto inicial ele tem o quê? O que seria? Não, vamos lá, só para entender, né? A Marina, uma coisa. A Ponta do Coral, o primeiro projeto era o ideal. Sim. Né? Só que a sociedade, a minoria fez o movimento, né? E que conseguiram, daí mudaram o projeto para não fazer nenhum alargamento e ficar com 2 torres bem pequenas. A cidade não ganhava nada, só ganhava 2 elefantes brancos, sequer ganhava uma ciclovia. E daí se discutiu um terceiro projeto. Nesse movimento todo, já perderam, vamos dizer, o ritmo que o empresário estava naquele momento para decolar. O dele, né? O cara cansa, né? Agora, o primeiro projeto era o ideal. Ele construía na área que hoje é a Ponta do Coral, que é dele. Ele alargava, se eu não me engano, 10 metros, contornando todo o empreendimento, onde esses 10 metros que contornava todo o empreendimento, que se eu não me engano era 30 mil metros quadrados, seria tudo público. Daí seria ciclovia, teria parque, teria chafariz, tudo público, sem porteira, nada. Daria uma nova vida. Hoje a Ponta do Coral continua sendo abrigo de droga, mal utilizado, o esgoto caindo ao céu aberto, e é assim que vai ficar. Por quê? Porque se nós não tiver um empresário andando junto, não vai funcionar. E infelizmente eu acho até que o empresário ele quer andar junto. A Ponta do Coral, por incrível que pareça, a Ponta do Coral, eu fui no meu primeiro mandato, foi em 2014 que começou essa discussão. Se lá atrás a prefeitura tivesse tido a coragem de liberar, na época do ex-prefeito César, hoje a Ponta do Coral já estaria pronta, sendo que nós estamos há 4 meses da legalização do cassino, que está sendo discutido se fica em uma cidade só no estado de Santa Catarina, que provavelmente no momento que vive Balneário Itapema e Florianópolis, nós vamos perder para Balneário, com certeza. Hoje seria injustiça também falar, não é Balneário, é Florianópolis. É uma pena, porque Floripa perdeu o momento. Sim. Entendeu? Perdemos a oportunidade. Já pensou? Por que todo mundo gosta de viajar para fora? Disney, conhecer com as suas famílias. Pô, nós ia ter na Ponta do Coral um equipamento público para todo mundo, que nem um shopping ao céu aberto, um hotel funcionando. E aquele negócio, né? As pessoas sempre reclamam porque é do lado da sua casa, mas depois frequenta. Outra coisa, é assim a polêmica do shopping center. A gente, desde a época, a gente estudou arquitetura, eu e o Tauan somos arquitetos, né? Desde essa época, desde de muito antigamente, por exemplo, o Guggenheim de Bilbao, que foi criado um equipamento feito por um arquiteto famoso, e mostra, tem grandes estudos que mostram a valorização quando um equipamento público ou um equipamento diferenciado é criado em um lugar, a valorização do ambiente e como muda, não só a valorização dos prédios, mas como muda toda essa apropriação do entorno, né? A gente sabe disso porque agora o próprio shopping que a gente está mobilizando aqui, a gente já vê uma movimentação da população para tentar já, ao redor do shopping, já começar a melhorar o seu negócio, seu comércio, sua casa, seja o que for, e obviamente vai melhorar tudo. Eu acho que também eles não entendem que, porra, de repente eu perco um pouco,
sei lá, no trânsito, que vai piorar um pouquinho, mas aqui meu imóvel vai valorizar mais, sei lá, todo o entorno vai melhorar mais, a minha vista vai melhorar, porque hoje eu vejo gente se drogando aqui, ou vejo um mato, e agora eu vou ver um prédio bonito, uma praça legal e tal. Eu acho que, de repente, também esse feedback, ou explicar, ou mostrar de uma forma melhor é importante, né? Eu acho que o empresário ele está meio cansado e o que eu vejo daí, eu acho que falta o Sinduscom entrar muito firme, né? Criar uma escola de uma cidade futurística, uma cidade que quer mostrar que está fazendo o shopping, está fazendo o hotel, planejando o futuro, né? Então, acho que quando o Sinduscom pudesse mostrar o que vai ser Florianópolis daqui 10 anos, daqui 15 anos, seria um impacto positivo para os que ainda reclamam, né? Então, não adianta, por exemplo, a gente vai falar do alargamento aqui dos ingleses, vai ter um pouco de pessoas contra, mas se a gente mostrar que o alargamento vai trazer pista de caminhada, que vai trazer quadro de esporte de praia, que vai trazer uma borda com mais segurança para as embarcações náuticas poderem parar com as raias, isso tudo já vai ter. Só que o que estão vendendo? Vai começar a obra, vai ter o alargamento. O recheio do bolo, o poder público deveria falar mais. Concordo. Qual é o ganho? O ganho não é o alargamento. O ganho é arena, esporte de praia, quiosque na praia, banheiro na praia. Para isso, nós temos que alargar. Só que isso nunca é feito. É sempre o inverso, né? Então, Sim, é o jeito que, de repente, o jeito que coloca é a mesma situação, mas colocar de uma outra forma, né? Exato, é só... De repente Mas eu acho que Floripa tá mudando, cara. Eu acho que agora vai. Vai, né? A gente tá vendo, bom, eu acho que, até que se a gente for seguir do governo para cá, a gente vê que vai ser um ano de incentivo aí a grandes projetos, né? A gente tá vendo que tá sendo liberado, vai ser liberado, e a gente vê os dados econômicos também estão super positivos nesse sentido. Então, como é que tu vê nesse sentido? O próximo ano, ou finalizar esse ano, tu vê de forma positiva? Tu crê que vai realmente... eu acho que a gente... Eu fiz parte desse governo, né? Eu acho que essa retomada nada mais é do que mostrar como a cidade passou a pensar nela, pensando em fomentar e movimentar ela mais. Floripa hoje é uma cidade movimentada. Sim. Hoje a gente pegou uma cidade que tinha 5 milhões de investimento na área social e esportiva e passou a ter 22 milhões. E ainda acho que é pouco, ainda acho que tem que investir mais. É uma cidade que começou a entender que o carnaval tem a sua imagem não só cultural, mas uma imagem turística a ser explorada. Então a gente começa a ver que Floripa ela já deu um grande passo para frente. Uhum. Acho que ela vai dar grandes passos para frente ainda muito maiores. A gente precisa ser uma cidade que, se eu não posso ter um barco, mas eu quero ver o desenvolvimento náutico da cidade, com marinas, com trapiches, com equipamentos náuticos. Eu acho que Floripa já foi pior. E daí, se a gente perguntar o porquê que melhorou, eu acho que a gente passou a ser uma cidade para todos e não para os poucos. Quando eu falo isso, eu falo até na questão empresarial. Hoje tu não vê, por exemplo, um grupo construtivo. A gente vê vários grupos construtivos. Os que conseguiram manter pós o Covid, né, pós toda uma crise que teve, e os que vão permanecer muito forte. E não é mais uma família ou duas famílias. Hoje é um grupo. E se tu olhar Balneário Camboriú, se tu olhar Itapema, é isso. São pessoas de fora que foram lá, visionário, que penso, eu posso ganhar dinheiro, só que eu só ganho dinheiro se a cidade me aceitar bem. Sim. E é isso, não adianta. Aceita, né? E o poder público lá aceita, né? Exato. Também. Então, eu tenho uma dúvida, a gente discute bastante em casa sobre isso, é a questão assim, quando a gente faz uma viagem para a Europa, por exemplo, hoje em dia a gente tem algumas empresas que prestam serviço na Europa, seja o que for, e a gente vai ter, uma coisa que eu sinto muito falta em Floripa, não sei se existe algum incentivo, ou o que tu acha a respeito disso, ter uma estrutura, obviamente. Hoje em dia, quando chega o turista, ele chega provavelmente ou vem de carro, ou ele vai pela rodoviária, ou ele vem de avião, né? E eu percebo que a gente recebe. Hoje a gente vai na rodoviária, para mim, pelo menos, é um deserto. Aquilo ali, tirando quando realmente começa a chegar gente, mas hoje tiraram até os bancos lá, não tem nem onde sentar. É um vazio que dá até um medo, né? O que a gente percebe? O turista ele tem um stand que é da prefeitura ou da secretaria, não sei de quem que fica, que é um stand que vai passar informações, dá um folhetim, fala uma coisa, mas ele não de fato recepciona ninguém e não leva ninguém, não mostra que realmente é Floripa. Então, tu não tem nem vontade de entrar ali no lugar para pegar um folhetinho. Eu queria saber, porque como funciona na Europa, pelo menos as viagens que eu fiz e foi dessa forma. Tem sempre uma empresa, né, que tu contrata ou não antes, e ela te leva nos lugares mais legais, e essa empresa, obviamente que ela ganha em cima, né, então a gente está falando de uma empresa privada, que ela te leva, por exemplo, vem para os ingleses aqui, ela vai parar em alguns pontos, vai parar nas dunas, vai parar, sei lá, na igreja, porque
depende do público que vai vir, ela quer conhecer a igreja local e tal, e vai parar nos pontos principais e vão levar, não, tu tem 1 hora para ficar aqui, e daí daqui a 1 hora a gente volta pro ônibus e faz, então, realmente pacotes turísticos dentro de Floripa. Hoje a gente tem aquele Floripa by Bus da vida, que é Sim. que ele leva nos pontos turísticos, para lá e faz uma atividade. Mas eu não vejo isso de forma massiva e espalhada na ilha, assim, sabe? Vocês já pensaram em algum projeto assim, ou não existe nada disso, ou uma utopia da minha cabeça, mas... Não é utopia. Acho que tem que existir uma forma de... Primeiro, quando o poder público não faz, pode existir a ideia do poder empresarial provocar o mercado para fazer um credenciamento, porque nada impede de fazer alguns credenciamentos de empresas que possam vender pacotes da cidade, né? E eles ganham tudo. Ele ganha no restaurante, ele ganha na entrada de um acesso a um museu, ele ganha Hoje, na por entrada... exemplo, o turismo... Você não tem um guia turístico, né? Mas eu digo assim, a gente teria que ter não tem 200 numa época, uma temporada forte, assim. Acho que esse tipo de movimento tem que partir muito mais do Empresa. empresarial para o poder público, né? Se tu parar pra pensar, hoje o cara que vem aqui no Costão do Santinho, vem aqui nos Ingleses, ele não vai conhecer a Lagoa da Conceição. Não. Ele acha que a Joaquina é o melhor lugar de Floripa e só. É Jurerê. Daí aqueles que tem que teve um pouco de marketing por causa do Campeonato Mundial de Surf, ou por causa do Costão do Santinho, do resort, que faz um marketing fora, mas a gente vê que conhecer Floripa, poucos turistas conhecem de verdade, porque não tem acesso. Acho que vocês estão no caminho certo quando pensam em fazer um movimento, desenvolver ingleses, né? Se parar para pensar, como é que você pode desenvolver os ingleses? Hoje, se todo mundo se unisse com um movimento único, quanto mais o turista dos ingleses for bem recebido aqui, e recebido aqui não é só ficar aqui não, recebido aqui é levar ele para conhecer o Parque da Luz, levar ele para conhecer o Jardim Botânico, Sim. levar ele para conhecer lá o Parque de Coqueiros, a Ponte S. Luís, a Lagoa pensa. da Conceição. Tu vai deixar de ganhar no almoço dele? Ensinar eles, né? E se vocês pensarem... Ensinar o melhor horário para sair, ensinar o melhor restaurante para ir. E eu vou te falar, essa questão assim é curiosa, porque assim, né, quando tu faz uma viagem para a Europa, em específico, eu estou usando esse exemplo porque eu sei que é um case que funciona muito bem. Mas, cara, a gente faz assim, sei lá, tu para, sei lá, na Fonte de Treve, tá? E daí, eles te deixam ali 2 horinhas e tal, tu vai para um... Cara, quando eles te pegam de novo, eles vão te levar para um lugar que é 600 quilômetros dali. Se tu pensar só a nível de Floripa, quantos lugares legais a gente conseguiria mostrar em um dia para um turista, por exemplo? E quanto a gente geraria de retorno para o comércio que a gente para, por exemplo. A gente para sei lá, vai ter uma iniciativa na Lagoa do Peri. A gente faz ali, o cara vai pagar o ingresso para entrar, ele vai ter acesso, vai ganhar um guia, vai fazer uma trilha. Aí ele sai dali, a gente vai levar ele, sei lá, no centro histórico ali, nas casinhas ali. Sim. Então, aquele comércio também tem uma parceria, onde já está esperando receber aquele público, aquele horário. Então, acontece em todos os lugares no Brasil. Todo lugar acontece, né? Mas eu digo assim, a gente tem uma grande vantagem, que é a questão de ter muitos lugares legais pra gente mostrar, e todos próximos, né? Porque a ilha é pequena, né? Dentro da possibilidade, de ponta a ponta, a gente faz em 1h30. Mas hoje, por exemplo, nós temos muitos lugares legais e quase nenhum visitado. Cara, eu acho... Vem pra Jurerê e fica em Jurerê. Eu acho um desperdício o Morro da Cruz, cara. Todo mundo já me falou isso. Um desperdício. É um dos lugares mais lindos que tem na cidade. Então, não, pode girar o microfone mesmo, que daí ele para na posição. Aí. Vou pro outro lado. Estão ajustando aqui, gente. Ele fica mais firme, Mas assim, o Morro da Cruz, cara, é sensacional, pô. Aquilo lá é uma beleza... Cara, pra mim o maior desperdício. Eu sou bem ligado à arte, gosto muito, estudo muito e frequento muito. Pra vocês terem uma ideia, nessa viagem eu fiz 28 museus. A última viagem que eu fiz, 15 dias, 28 museus eu fui. Eu fui na Maratona Cultural, que teve aqui em Florianópolis, tá? A minha maior tristeza foi, eu amo a arte, amo a cultura e amei a iniciativa. Acho que todo o projeto é muito legal. Quando caiu na questão de arte, que são os museus, as exposições, eu simplesmente achei assim, o maior abandono que eu vi em toda a minha vida. Por quê? Eu fui todos os 3, eram 3 ou 4 museus que estavam participando da Maratona Cultural. Quando eu cheguei lá, em todos, sem exceção, tirando aquele do lado da catedral, o da catedral ali, o do Meirelles, né? Eu acho que é o Meirelles, né? Não, o Cruz e Souza. Não, o do lado do antigo Besc. É isso. Tirando os outros museus, ninguém sabia dizer que estava rolando a Maratona Cultural lá. Não tinha nenhuma exposição, não tinha indicação, não tinha nada. Então, assim, foi a única vez que
que eu esperava razoavelmente, porque já estava acontecendo um evento além da coisa, então estava promovido como algumas coisas. A gente teve que descobrir onde eram as salas, a gente teve que descobrir. E eu fui com a minha família inteira, né? Então, eu não sei se esse projeto veio de fora, ou se ele é um projeto daqui, isso foi feito pela turma daqui, mas a parte de arte mesmo de Florianópolis. De tornar o evento interessante. Né? Não, eu digo essa parte de arte, tirando, óbvio, o turismo, essas coisas, mas esse é um evento que foi feito no inverno, né? Ou pelo menos numa fora de estação, que poderia ser muito legal, mas não foi. E essa parte de arte, tá? Os shows foram legais, eu vi tudo lotado, foi bem legal. Mas essa parte de arte, eu creio que fica tão defasada aqui em Floripa. Eu acho assim, qualquer evento que Floripa realiza e apoia, ele, infelizmente, ele não tem uma conexão entre todas as secretarias. Sim. Ele não tem uma questão de mobilização. Ela é muito parte do realizador, do empresário, que alguns, por si só, preferem a questão lucrativa do que a questão só de entrega. Né? Então, acho que são algumas coisas que precisam ser discutidas. Assim, por exemplo, tu pega um evento como o Ironman, a cidade ela poderia abraçar o Ironman como um ano todo. Um mês todo, quer dizer, né? Sim. Promover a promoção do esporte, conectando a cidade, para a cidade acompanhar o grande espetáculo que é o dia do evento. Sim. Entendeu? E isso sente falta também. O pessoal lá da Lagoa, com certeza, se soubesse com antecedência, estaria acompanhando. Não, você e o continente é a mesma coisa. Então, tu acha a desconexão aí nesse sentido? Existe uma desconexão. É uma cidade que, infelizmente, ela perde muito tempo o poder público respondendo processos administrativos, respondendo questionamentos jurídicos de toda a sua área. Por exemplo, a gente discute por que Carrendeiras não pode ser asfalto em vez de ser paver. Por que não pode asfaltar? Por causa que o Ministério Público Federal é contra. Mas por que lá não pode? E pode na outra avenida que é quase... Balneário pode na beira do mar. Sim. E daí, quando vê, a gente para discutir um montão de coisa. Mas e não discute nada. Quantos anos está essa discussão, cara? Pelo menos uns 10 que... Mas isso é curioso, porque assim, no meio jurídico, qualquer coisa que a gente tenha uma... eu não sei como é que chama, mas jurisprudência? Jurisprudência. Alguém que já fez em algum lugar, a gente usar isso de... O problema é que a nossa jurisprudência aqui é sempre o MP dizendo que não pode. Ela é muito maior do que a jurisprudência que pode. Entendi. Então, por exemplo, a Beira-Mar Norte, as arenas que a gente fez, a gente ficou embargado uma semana. Não podia ter começado porque não foi liberado, não podia não sei o quê. Então, assim, é sempre uma discussão a mais. Para todo mundo ficar sabendo, a gente tem um heliponto em frente ao Majestic, né, na beira-mar. Aquele heliponto até hoje não conseguiu ser legalizado e tem um pedido, uma ação do Ministério Federal pedindo para desativar ele, não poder fazer mais pouso algum. Entendeu? Então, assim... Em São Paulo tem de cada 10 prédios, 11 tem um heliponto em cima. Assim, são essas coisas que a gente para discutir, né? Florianópolis precisa mais, Florianópolis precisa ser uma capital realmente, precisa se encorpar como a capital, e não só ser a capital porque é a capital. Acho que e não depende só do poder público, deveria de um grande pacto que nós deveríamos ter com todos os agentes fiscalizadores, né? O Ministério Público Federal, estadual, e discutir, queremos Florianópolis para o futuro. Entendeu? Acho que esse era o caminho que deveria acontecer. Sim. Florianópolis não pode ser a sede administrativa dos órgãos federais e na hora da liberação não tem a mesma atitude. Não tem a mesma atitude, entendeu? Ô Ed, eu queria que tu fizesse, foi um prazer conversar contigo, a gente tirou várias dúvidas, principalmente em relação a como é que é o andamento, né? Porque a gente tem... a gente frequenta tudo que acontece legal na ilha aqui, a gente gosta de participar, né? Então, o que tu vê assim de diferença desde a época que tu começou lá, com a carreira pública para hoje? Tu vê que a gente está flexibilizando, está sendo legal? Tu vê uma melhora para Floripa? Como é que tu vê isso para o futuro? Eu vejo uma cidade mais se dialogando, eu vejo uma cidade com os filhos dos empresários que tocaram essa cidade por muito tempo, querendo se envolver, e não se envolver como filho do pai empresário, e sim querendo fazer diferente que o pai, e muitas vezes algo que o pai não faz. Sim. Então, assim, acho que eu vejo uma cidade que eu peguei esse movimento, eu vejo eu como um agente público muito mais maduro de quem começou há 12 anos atrás. Sim. Eu vejo uma questão também de amadurecimento da minha parte, e vejo um movimento assim que
a oportunidade que Florianópolis está tendo, depois de um bom tempo, primeiro, eu tive a sorte e o prazer de ter entrado no executivo com o Jean, ex-prefeito, futuro pré-candidato a governador do estado, né? Um cara dinâmico, com muita bagagem, experiência, e o Topazio, que dá sequência com uma vida mais empresarial. Então a gente pegou uma mescla, e para mim foi muito bom esse, vamos dizer, diálogo nesses 6 anos. E agora o que eu vejo? Santa Catarina pode mais, merece mais, e eu gosto de lembrar a todo mundo que o parlamentar, o seu candidato a deputado federal, ele representa o Brasil. Ele é um dos 500 e poucos candidatos que tem um voto. Sim. Então, assim, a gente não vota para Santa Catarina, a gente vota para mudar o Brasil, e isso pode respaldar no desenvolvimento da cidade de Santa Catarina. Sim. Então, tipo assim, quando a gente começa a discutir a legislação federal, a gente começa a ver, opa, Floripa agora pode mais. Será que ela não atrasou por querer? Sim. Será que Santa Catarina não deixou de ser o grande estado? E será que a gente não mostrou que a gente é um dos estados que mais gerou emprego, gerou renda, mesmo no momento do Desenvolveu Covid? muito, né? Mesmo, ao meu ver, com um governo mal direcionado, mal administrado, entendeu? Essa é a minha visão. Eu acho Sim. que a minha pasta faltou esse aporte, esse apoio. Sim. Agora, o que eu diria assim a todos os empresários, a juventude, vocês que estão aqui seguindo aí esse grupo de investimento na região norte da ilha, acho que o norte da ilha nunca teve um representante federal tão ativo até agora. Acho que essa é a pergunta. E os líderes, e daí eu diria que os vereadores da região, do norte da ilha como um todo, precisam ter vergonha na cara e acreditar no que pode fazer a diferença e o que fez a diferença até agora. E eu acredito muito que esse movimento vai acontecer. Se Sim. Deus quiser, teremos sim essa oportunidade de representar, porque acho que se a gente tiver essa vontade que os empresários locais têm de ajudar Santa Catarina a desenvolver, a gente está no caminho certo, né? E acho que para todo mundo, se Santa Catarina estiver bem, Floripa vai estar sempre bem. Com certeza. Se as pessoas que vivem em Santa Catarina puderem vir para Floripa no verão e não precisar ir para outro estado, já está ótimo. Como que a gente faz para trazer o pessoal de fora para visitar o estado? Esse vai ser o grande segredo e dilema que a gente tem pela frente. Com certeza. Ed, foi sem dúvida um prazeraço aí pra gente. A gente tinha bastante dúvida em relação a essa área. É uma área que eu gosto muito. A tua secretaria em especial ali, a de cultura, é uma que eu acompanho muito. E cuido muito do que acontece na ilha. Tipo, de parabenizar com certeza, porque deu pra ver um desenvolvimento muito grande nessa área nos últimos anos aí. Não sei se o Tauá quer... Cara, eu quero agradecer também sua parceria, né? Toda essa ajuda que você faz por Florianópolis, pelas crianças, pelos seus projetos, e quero te dar todo o apoio aí, que você tenha sucesso na sua eleição e que consiga fazer não só pelo estado, mas pela Serra Catarinense também, que é algo que você vê que está começando a se movimentar e criar uma personalidade de turismo mesmo. Você vai para cidades pequenas como no Mato Grosso do Sul, Bonito e tal, você vê uma cidade, o quanto ela é preparada para o turismo. Aqui em Santa Catarina a gente vê que isso é muito amador ainda, e eu tenho certeza que com as suas ideias... A gente usar de case para Gramado. Gramado eu acho que é um Gramado é um case... Gramado é a grande Serra Gaúcha, né? Então, pô, como é que Florianópolis não pode ter nosso rancho queimado, Urubici, com esportes radicais? Mas o caminho tá acho que o caminho está sendo né? criado. E eu falo isso para todo mundo. Se a gente conseguir conectar Florianópolis à nossa serra, a gente vai ser um estado diferenciado. Já somos, né? Já somos, com belezas únicas. Exato. Eu acho que a gente não pode ter medo de, vamos dizer, o desenvolvimento vir junto, né? Se a gente cria pontos, por exemplo, fortalece, vamos dizer, pontos, aeroportos, pequeno porte, para conectar o cara que tem grana, que vem morar no Brasil, que quer vir conhecer Florianópolis e fica aqui, ele quer ter o seu final de semana na Serra. E se ele tem condições, ele quer um lugar que tenha um heliponto, um heliclube, o seu helicóptero, e assim, e o estado vai se desenvolvendo, se conectando, gerando emprego, gerando renda. Então, assim, eu brinco, quem não tem condições de ter um barco, torce para ter vários caras que têm condições, é mais marinheiro, é mais despesa, mais marina, é mais recurso, e a gente vai fazer cada vez mais, a gente ter uma mão de obra preparada para ficar aqui em Florianópolis, viver na cidade que nasceu e que não pode ser, vamos dizer, sair por falta de oportunidade, né? É isso aí.
Ed, deixa tuas redes sociais, teu site aí, pra galera te acompanhar e até poder ver o teu trabalho e até a trajetória. A minha rede social, eu direciono sempre para o Instagram, né? Uhum. É Ed Pereira JR, Demudo, ED Pereira JR, ou o Facebook, né? Ed.Pereira. Estou sempre à disposição para dialogar. O importante é ter a oportunidade da juventude e de quem viveu muito tempo em Floripa poder junto construir o melhor por Santa Catarina, né? Florianópolis nada vai ser legal se nós não tivermos um estado bom. Nós só vamos poder ser uma cidade cada vez melhor se o estado andar juntos. E acho que esse é o meu compromisso, né? De poder movimentar e ser representante e próximo de todos. E lembrando, né? Um parlamentar não faz nada sozinho, a gente só faz quando a gente tem boas ideias, né? Cada um tem o seu caminho de vida diferente, seu trajeto de trabalho diferente. Eu acho que quando a gente começa a se unir, o empresário vai ganhar mais, vai gerar mais emprego e o político vai consolidando cada vez uma carreira política com mais vida longa, né? E limpa, né? Coisa linda, Ed. Muito obrigado então pela participação aí. Obrigado pela oportunidade que sempre fica aberta aí pra gente fazer esse bate-papo com a sociedade. Coisa linda. Valeu, Obrigado. meu querido.